esse é o tema da nossa mensagem. Festa no Egito. Uma festa no Egito. O texto que nós lemos está em Êxodo, capítulo 11. Se você puder abrir sua Bíblia, deixa ela aberta. Nós vamos caminhar durante o capítulo 11 e o capítulo 12. Nós vamos andar nessa Bíblia e eu queria que você fosse observando o texto comigo. Amém? Nós lemos até o verso 3, onde no capítulo 11, verso 1, 2 e 3, eu vou fazer uma leitura e acompanhar com vocês. Amém, irmão? Então, o Senhor disse a Moisés: trarei só mais uma praga sobre Faraó e sobre o Egito. E quem que estava no Egito? O povo de Israel. O povo de Israel estava no Egito. Por quê, pastor? Porque quando José desce para o Egito, se torna governador, ele começa ali, daquele ponto, ele chama a família. Jacó vem os irmãos, José perdoa os irmãos, e ali eles começam uma nova história. Eles descem com quantas pessoas? Com 70 pessoas. Vem Joquebede, vem Anrão, vem os filhos, né? Vem esse pessoal. Moisés nasce no Egito. E quando Moisés nasce, há um decreto. Faraó fala: eles estão crescendo demais, vamos matar os filhos homens deles. Porque se o egípcio casa com uma hebreia, ou naquele momento, naquela história, o que ia acontecer? A descendência ia ser egípcia. Mas se matar os filhos homens, não tem descendente israelita. Então, por que matar só homem, não matar mulher? Por causa disso, para matar a descendência. E ali, o faraó manda matar. Por quê? Já se passou 400 anos. Ou seja, José desce, ele começa a criar força, ele é governador. Então, o povo chega bem. Chega com lugar para morar, chega com respeito. Os egípcios tinham um dever com José. Tinha uma dívida com José. Então vai tratar os 70 que veio, porque 70 é pouco, irmão. 70 é poucas pessoas, dá para respeitar 70, mas respeitar 3 milhões de pessoas? Aí se tornou um problema. Então o faraó fala: vamos matar. E quando vai matar, quem nasceu? Moisés. E o Senhor falou: nasceu o libertador. Nasceu o libertador através de Joquebede, o menino nasce. Quando eles mandam matar, aí ela esconde o menino e põe num cesto. Por isso o nome Moisés é como se fosse tirado das águas, né? É um cesto. E aí esse menino, ele vai começar a caminhar, descendo o rio Nilo e vai parar na onde? Na mão da filha de Faraó. A menina pega ele e vai criar um menino dentro do palácio. Aí o menino está sendo criado dentro do palácio, todas as culturas, ele aprendeu a escrever, ele aprendeu a ler. Se fosse lá onde eles estavam, ele não ia ter essa qualidade para escrever 5 livros. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Mas Deus, já sabendo de tudo, falou: eu vou te levantar, eu vou te colocar num lugar que você vai aprender. E às vezes você aprende no meio do caos. E aí Deus ensina Moisés, e Moisés ele é letrado, ele sabe de tudo, ele sabe de muitas coisas, porque ele foi criado como filho de Faraó. Então ele começa a desenvolver ali, durante 40 anos ele fica dentro do palácio. Só que aí ele entende que ele tem sangue egípcio, e quando ele vê ele tem sangue hebreu, sangue israelita, ele é descendente direto de Levi, ok? E aí o que acontece? Vai acontecer o seguinte: ele vê o egípcio batendo num escravo que era irmão dele, era co-herdeiro dele. E ele fica irado. E o que ele faz? Ele mata e esconde o corpo. Ele mata e esconde o corpo. Muito bem, eles descobrem, ele tem que fugir. Ele vai fugir. Ele vai para onde? Ele vai para o deserto. E no deserto ele vai encontrar uma família. O seu sogro, então até não era sogro, mas era Jetro, tinha filhas, e ele se casa com uma das filhas de Jetro. E ali ele começa a pastorear as ovelhas de quem? Do sogro dele, porque o pastor ele nunca pastoreia as ovelhas dele. Ele sempre pastoreia as ovelhas de um outro senhor. O pastor, as ovelhas não é do pastor, as ovelhas têm um dono, o pastor só cuida da ovelha do dono. Então, todos os pastores, Davi cuidava das ovelhas do seu pai, Moisés cuidava das ovelhas de Jetro. Então eles estão ali, e aí o que acontece? Ele fica 40 anos ali. Então já foram 40 no palácio, 40 anos cuidando das ovelhas do sogro dele,
E agora, irmãos, vem o Senhor e vai falar através de uma sarça. Pastor, mas como que o Moisés está em cima do monte, chamado Monte de Deus, o Monte Horebe, com mais de 100 ovelhas? Ele não estava com mais de 100 ovelhas lá em cima do monte, porque ninguém sobe monte com ovelha desse tanto. A verdade é que possivelmente uma ovelha tenha se desgarrado. E Moisés larga as outras no aprisco, larga ela ali embaixo e vai atrás da ovelha. Só que a ovelha se desgarrou, levou ele para cima do monte. Porque às vezes a ovelha, quando ela se desraga, ela dá trabalho, faz o pastor subir para o monte. Faz o pastor descer um pouquinho no egoísmo, faz o pastor orar um pouquinho, faz o pastor subir para ter experiência com Deus. Então, às vezes, as ovelhas difíceis, elas fazem o pastor crescer. Elas fazem o pastor dar uma evoluída na fé, na graça. Muito bem, isso são somente uma suposição, mas o importante é que ele subiu, ele está em cima do monte. E o que é que tem em cima do monte? Uma sarça, mas era normal ter sarça, porque é uma árvore comum, mas é uma árvore que pega fogo e consome assim, ó. Ela é galho seco. A sarça é um galho seco. E quando o fogo pega nela, ela consome rápido. O que chama a atenção de Moisés é que o fogo toma conta da sarça, mas não consome ela, e persiste o fogo. E de dentro do fogo sai uma voz. Eu e você somos comparados à sarça. Nós não temos fruto, nós não temos nada, mas o que deixa a gente vivo é a chama dele e a voz dentro dele, dentro de nós, que emana dentro da gente. Então, a sarça fala com ele, e dentro da sarça, Deus fala com ele no capítulo 3, se você vai olhar no capítulo 3 de Êxodo, o Senhor vai falar: Moisés, eu te escolhi, eu te chamei, e agora eu vou ter um tempo novo, um tempo de libertação, e eu quero que você vá para o Egito novamente. Volta, porque eu te escolhi e você vai resgatar o meu povo. Ele: eu não sei falar, eu não... Não, ele falou assim: deixa comigo, só vai. Mas e se eu chegar lá, vou falar quem que o Senhor é? Ele fala assim: ó, só diga que eu sou o que sou, eu serei o que serei, e eu sou o que você precisa que eu seja, eu vou ser. Se você precisar de um libertador, sou eu. Se você precisar de um salvador, sou eu. Se você precisar de alguém que cura, sou eu. Se você precisar de uma voz no deserto, sou eu. Se você precisar da rocha no deserto, sou eu. Se você precisar da nuvem, da calmaria, do descanso, da provisão, sou eu. Tudo sou eu, Moisés. Aí Moisés fala: então tá bom. Então Moisés volta. Então foram 40 anos dentro do palácio, 40 anos sendo treinado como pastor no deserto, e agora ele volta manso, ele não quer matar. Porque agora não é a força do nosso braço, é a força de Deus, é a força de quem nós fomos chamados, do que nós carregamos. Então ele carrega a autoridade, e ele se torna até famoso. Como o texto que eu li, todos admiravam Moisés. Então, muito bem, ele volta lá, e quando ele vai lá, ele vai resgatar o povo. Só que aí Deus não quer apenas resgatar. Deus quer provar, tanto para o egípcio, quanto para o povo israelita, mas principalmente para o israelita, que ele é Deus de milagre. Que ele é um Deus único, que não existe outro Deus além dele. Pastor, por que Deus quer provar para o israelita que ele é Deus e ele é um Deus único? Vamos lá, irmãos, presta atenção. Quando desce os 70, a experiência com Deus que aqueles 70 tinham era o quê? Era a experiência que Abraão tinha falado, era a experiência que Isaac tinha falado, e a experiência que Jacó tinha falado. Abraão fala para os filhos: ô filho, é o seguinte, eu encontrei Deus, eu comi um pão com Deus, ele entrou na minha casa, ele falou para minha esposa, falou: você vai ser mãe de uma nação. A experiência que eu tive, eu andei com ele, eu caminhei com ele. Eu vi ele mandar anjo para resgatar meu sobrinho de uma cidade chamada Sodoma e Gomorra. Eu vi ele, eu encontrei com Melquisedeque, que representado por Cristo. Eu comi um pão com ele, eu tomei o suco com ele, eu tive comunhão com ele, eu fiz uma aliança com ele, e ele apareceu para mim e falou que a minha descendência seria grande. E ele ainda falou mais, ele falou assim que eu ia ser pai de nação e que de mim todas as famílias da terra seriam salvas.
Essa era a experiência de Abraão. Ele passa para Isaac. Isaac fala, não, eu tive uma experiência com Deus, porque eu cavei um poço e Deus fez brotar água. Entulharam o meu poço, mas ele falou, cava outro. Ele cavou outro e o poço deu água. Entulharam o meu poço de novo, meu filho. Mas o Senhor falou assim, eu sou Deus que não muda a geografia, eu faço brotar água no lugar que você está plantado. Isaac também fala, nossa, a minha experiência com Deus foi tremenda. Agora vem Jacó. Jacó começa errado, enganando o pai. Mas vem Deus e trabalha, porque leva Jacó para dentro da casa de Labão. E quando Jacó chega dentro da casa de Labão, ele vai ser trabalhado, ele vai ser treinado, porque o sogro põe ele um jugo em cima dele. Ele trabalha 7 anos para cada esposa, porque aqui ele amava, ele trabalhou, mas recebeu outra. Mas você continua trabalhando, porque o Senhor vai te dar o que você quer. Continua trabalhando, que o Senhor vai prosperar a sua vida. Ele começa a prosperar, ele casa, ele ia casar, e aí casou e começa a prosperar. Só que aí o sogro dele estava pondo um jugo sobre ele, ele decide, vamos sair daqui, vamos embora. Mas antes de ir embora, nós vamos sair daqui. E quando nós saímos, eu preciso encontrar com meu irmão, porque eu preciso pedir perdão para ele. Se eu encontrar ele, ele me matar, tá tudo bem. O milagre já aconteceu dentro do meu coração. Mas se eu encontrar com ele, ele me perdoar, amém, eu vou estar bem. E quando ele está vindo, irmão, ele manda todo mundo, passa o val de Jaboque, pode atravessa o val, mas eu não vou atravessar agora. Vocês passam primeiro, eu vou ficar, porque eu quero ter intimidade com o Senhor. E quando ele vai atravessar, o anjo do Senhor, a Bíblia vai falar que é o príncipe de Deus. Ou seja, o anjo do Senhor começa a lutar com ele. Luta com ele no val de Jaboque, há uma luta tremenda. Você já viu um ser humano lutar com um anjo e não ser aniquilado? Ok? Não, irmãos, é porque o anjo não quis matar. O anjo, ele não quer te matar. O Senhor não quer te matar. O Senhor quer mudar a sua vida, transformar o seu caráter, mudar a sua jornada, mudar o seu caminho, a sua forma de andar, a sua forma de pensar. E Jacó é mudado. Jacó é tocado na coxa e como ele andava já não anda mais, ele anda diferente. Porém, o que tem dentro dele agora não é Jacó. Não é aquele que agarra, não é aquele que usurpa, não é aquele que quer tomar força, não é aquele que mata o egípcio, é aquele que diz, Senhor, faz o que o Senhor quer fazer de mim. Senhor, muda meu nome agora não vai se chamar Jacó, o seu nome agora vai se chamar Israel. Aleluia, príncipe de Deus, aquele que lutou com Deus e venceu. O nome dele agora é Israel, porque Deus muda caráter. A experiência de Abraão, a experiência de Isaac, a experiência de Jacó são experiências reais, vividas com Deus. Amém? Só que agora tem Zebulon, Naphtali, Rubem, Dan, Issacar, Levi, Judá. Tem um monte de filho. Tem um que chama José. O José machucam ele, maltratam ele, vendem ele, traem ele é levado para o Egito. Mal sabiam os irmãos que estavam apontando e empurrando ele para a vitória. Estavam empurrando ele, achando que estava matando e denegrindo, mas estava falando assim, viva o seu propósito. Porque tem gente que acha que está te machucando, mas ele só está te empurrando para a vitória, só está te empurrando para a bênção, só está te empurrando para a intimidade com o Senhor. Então Deus vai usar pessoas para te ferir, você acha, nossa, ele está me ferindo. Não, ele está te empurrando para um lugar de experiência, para um lugar de presença, para um lugar de provisão. E aí, irmãos, o que acontece? Ele chega lá no Egito, o povo começa a crescer, aí vem a família, porque a fome tomou conta, mas agora ele vai ser provisão para o pai, ele vai ser provisão para os irmãos, para a madrasta, mas a mamãe dele já faleceu, mas ele vai ser provisão para essas famílias. Então, muito bem, Deus traz para o Egito e começa a crescer, o povo começa a crescer, amém? E aí, só que esse povo passa-se 430 anos. Imagina uma coisa, a experiência que, vamos supor, seus antepassados, 430 anos antes, você conhece, você lembra deles? Você já ouviu falar o nome deles? O máximo que eu sei é a minha avó. Mãe e pai da minha avó, eu não sei o nome. Eu sei que o nome da mãe do meu pai chamava-se Adélia Rosati Guerreira. O nome da minha mãe era Tereza. Da mãe da minha mãe era Tereza, que é minha avó. E o nome da mãe do meu pai era Adélia. Muitos conheceram a Adélia, sentava nesse quarto banco aqui, ó, nessa pontinha.
O ponto é uma coisa, deixa eu explicar uma coisa para você. Até aí, não passa-se... Ela morreu em 2004, então não passa 60 anos. Mas imagina 430 anos atrás. A experiência que eles viveram foram eles que viveram, mas a experiência de hoje é eu e você que precisa ter com o Senhor. E eles não conhecem a Deus. Eles ouviram falar de Deus, porque Deus apareceu para Abraão, que Deus apareceu para Moisés, que Deus apareceu para Jacó no Val de Jaboque, que eles sabem de histórias. Mas o Senhor está falando, eu quero que você tenha experiência comigo. E o Senhor está falando, eu vou descer e eu vou mandar 10 pragas. E ele já falou para Moisés, falou, vou mandar 10. Só que na última, vai ser a última. E vocês vão sair pela porta da frente. Vai sair como? De mão abanando? Vai sair pela porta do fundo? Não, vocês vão sair pela porta da frente. E vocês vão sair com ouro e prata. E não vai ser roubado. Eu vou abrir o coração deles para pôr na sua mão. Amém, irmãos? Quantos estão entendendo a mensagem? E aí, irmãos, acontece isso. Nós chegamos no capítulo 11. O Senhor fala para Moisés, Moisés, vai ser a última praga. Verso 2. Fale agora aos ouvidos do povo, de todo homem, peça ao seu vizinho, e toda mulher, peça à sua vizinha objetos de prata e ouro. E o Senhor fez com que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios. Quem que fez os egípcios? O Senhor fez. Olha lá, o Senhor fez com que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios. Além disso, o próprio Moisés era um homem famoso na terra. É o teu último dia no Egito. Vira para o irmão aí do lado, fala assim, é seu último dia no Egito hoje. E você vai sair com as mãos cheias. É a última praga, mas eu vou te livrar. Eu vou dar livramento. É o seu último dia no Egito, irmão. Deixa eu só ensinar uma coisa e eu quero que vocês aprendam. Eu vou ensinar uma vez, eu já falei isso aqui outras vezes. Irmão, quando alguém estiver ministrando uma palavra, quando alguém estiver ministrando um louvor, se você entendeu a mensagem, porque você é inteligente, se você entendeu a mensagem e quer tomar posse dessa mensagem, levanta sua mão e glorifica a Deus. Fala, eu tomo posse dessa mensagem. O diabo tem que escutar, eu tomo posse dessa palavra. Ah, pastor, só vou assistir. Não, irmão, toma posse da promessa que Deus está liberando do altar. Se Deus falou, é o último dia do Egito, levanta a mão, seja o primeiro e fala, eu recebo em nome de Jesus. Uma igreja viva não é uma igreja parada. Abra sua boca, se Deus te deu voz, se Deus te deu movimento, levanta e fala, eu recebo, eu creio na palavra. Crê na palavra que o Senhor está te entregando. Em nome de Jesus. Vamos para o verso 4, por favor. Moisés disse, assim diz o Senhor, perto da meia-noite. É meia-noite? Não. Perto da meia-noite. Passarei pelo meio do Egito. E todo primogênito na terra do Egito morrerá. Desde o primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono, até o primogênito da escrava que moe a farinha. E todo primogênito dos animais, haverá grande clamor em toda a terra do Egito, como nunca houve antes, nem haverá jamais. Porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem mesmo um cão rosnará. Para que vocês saibam que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. E Moisés continuou, então todos esses seus oficiais descerão a mim e se inclinarão diante de mim, dizendo, saiam daqui, você e todo o povo que o segue. E depois disso sairei. E enfurecido Moisés se retirou da presença de Faraó. Então o Senhor disse a Moisés, Faraó não vai ouvir vocês, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. O faraó, Deus falou para Moisés, vai lá e fala. Mas eu vou endurecer o coração dele. Mas por que você vai endurecer o coração dele? Porque as minhas maravilhas, o meu nome vai ser glorificado na praga. Às vezes, irmão, você está vivendo um momento difícil na sua vida, e Deus está falando, eu vou tapar o ouvido dos inimigos, eu vou fechar a mão de quem podia te ajudar, porque o meu nome vai ser glorificado. Porque
Por que às vezes Deus permite que você fique em ambientes difíceis? Por que às vezes Deus permite que você fique em ambientes de prisão, de vale, de poço? E Deus está falando porque Deus quer fazer de você resposta para alguns ambientes. Deus quer que as pessoas olhem para você e falem, verdadeiramente Deus existe. Verdadeiramente só há um Deus em Israel. Só há um Deus, e o nome desse Deus é o Eu Sou. É o Deus dos israelitas, aleluia. O propósito é dele. É ele que sabe a hora de abrir o coração do egípcio e a hora de fechar o coração do egípcio. Mas tem um porquê. O verso está falando. Ele está falando, o faraó não vai ouvir vocês. Por quê? Para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. Vamos agora para o capítulo 12, verso 1. Capítulo 12, verso 1 diz assim, acabou o capítulo 11, amém, irmãos? Nós vamos para o 12. O Senhor disse a Moisés e a Arão na terra do Egito, Deus está dizendo, eu mudo o calendário por causa de um propósito. Olha lá, irmãos, esse mês será para vocês o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Deus está falando, eu vou mudar o calendário hoje. Hoje é que dia, irmão? Hoje é que dia? Hoje é 5 de julho, não é isso? O Senhor está falando, hoje o calendário eu mudo. É eu que domino, é eu que coordeno. Eu mudo hoje. Hoje é o dia da vitória. Hoje é o dia da festa. Hoje é o dia que você faz festa no Egito. Hoje tem festa no Egito. Hoje tem festa no Egito. Hoje tem festa no meio da praga. Hoje tem festa, aleluia. Até esse momento o calendário era egípcio. Mas a partir de agora o calendário é meu. O Senhor está falando, eu tomo o calendário da sua vida hoje. Hoje é o dia da sua vitória. Hoje é o dia da sua vitória. Hoje é o dia que você sai do Egito, aleluia. Verso 2. Este mês será para vocês o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falem a toda a congregação de Israel, dizendo, no dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro. Tomará para si um cordeiro. Segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então o chefe da família convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas. Conforme a cada um puder comer. Por aí, vocês calcularão quantos são necessários para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia desse mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Presta atenção, o cordeiro tinha hora para morrer. O cordeiro não vai morrer de manhã, o cordeiro não vai morrer meio-dia, o cordeiro não vai morrer à noite, o cordeiro vai morrer no crepúsculo da tarde. Às 3 horas da tarde é a hora que o cordeiro precisa morrer. Pagarão, verso 7, pegarão um pouco do sangue e o passarão nas 2 ombreiras e na viga. São 3 lugares, nas 2 ombreiras e na viga. Superior da porta, nas casas e em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com os pães sem fermento e as ervas amargas. Não comam do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo. Vamos lá? Vamos ler junto essa parte? Não comam do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo. Vamos lá, essas três coisas. A cabeça, as pernas e as vísceras. Vamos repetir? A cabeça, as pernas e as vísceras. Em outras traduções vão estar falando cabeça, pés e fissura. Muito bem. É o cordeiro. Se Deus dissesse coma o cordeiro, o que nós ia comer? Só a picanha do cordeiro, sim ou não? Oxi, só a panceta dele. Sim ou não? Mas o Senhor está falando, eu não quero que você coma o cordeiro, eu quero que você coma todo o cordeiro. Todo, cabeça,
perna e fissura. Cabeça, perna e fissura. Porque o evangelho, irmão, não é só o que você gosta de comer. Eu queria que você prestasse atenção nessa parte. Não é somente o que você gosta de comer, o evangelho não é só o que você gosta, o evangelho é tudo. O evangelho não é só o culto da vitória, o evangelho também é o alinhamento, é o confronto, é a renúncia. O evangelho é tudo. Mas, irmãos, o Senhor, Ele quer nos converter, Ele quer mudar a nossa vida, aleluia. Então, vamos para o verso 10. Não deixem nada do cordeiro até pela manhã. Ou seja, coma tudo. Não é para deixar nada para amanhã. Algumas irmãs recebem, os maridos acham bom. Não deixa o arroz para outro dia. Brincadeira, pode deixar. Eu gosto de ir para o culto dos jovens. Mas o culto da palavra... Eu gosto da pequena igreja. Mas do culto de ensino na igreja... Eu gosto do culto das mulheres, porque tem chá. Mas do culto da noite, gosto não. O Senhor está falando, é tudo ou é nada? É para comer tudo. É para comer tudo. Tudo. Uma fissura. Tudo. Tem coisas que eu não gosto, mas eu preciso. Eu lembro que quando eu era pequeno, a gente está num novo momento, mas eu lembro quando eu era pequeno que colocava fígado. Eu falei, meu Deus, que tem horrível. Aí a mãe, não, é bom, come porque é bom. Botava no prato, a mãe raiz, ela fazia o prato, punha e você come. Engole. Era assim, não era? Hoje em dia, não. Hoje em dia, se o filho não quer, não precisa comer, né? A gente mudou, irmão. A gente mudou muito. E a gente põe culpa na sociedade, enquanto nós mesmos fomos criados de um jeito e a gente trata totalmente diferente e quer que o resultado seja igual. Não tem como ter resultado igual se tiver maneiras diferentes de fazer. Não tem como. Mas o menino não quer ir para a igreja, deixa ele. Irmão, na minha época, você vai para a igreja sim. Vou levar um desenho. Não vai levar desenho, não. Você vai sentar lá na frente. Tô com sono, eu levo o colchão. Você vai ficar debaixo do banco dormindo em cima do colchão. Mas era mais ou menos assim. Irmão, o evangelho, ele não é um rodízio. Que você chega numa você está acostumado com a churrascaria, você chega lá e fala assim, me dá essa aqui eu não quero não. Não, o evangelho você vai comer tudo. Você não vai comer só o que você gosta, não. Você não vai fazer só o que você gosta, não. O Senhor está falando, coma tudo e coma tudo em nome de Jesus. Aleluia. Verso 11. É assim que vocês devem comê-lo. Como que a gente deve comer? Já prontos para viajar. Diga, pronto para viajar. Quem está pronto aí, irmão? Você está pronto? Porque tem gente que está falando, não, eu estou preocupado com outra coisa, com a morte da bezerra. Eu não vou ter. Que viagem é essa? Qual é a viagem do evangelho, irmão? Fala para mim. Conta para mim, irmã Judite. Qual é a viagem do evangelho? A viagem, irmão, é esteja preparado para ir para o céu. Esteja pronto para ir para o céu. Esteja pronto. Tem gente que está despido. Deus falou, está aqui as suas vestes. Eu já passei, a sua roupa está pendurada. Foi isso que minha esposa falou para mim. Já passei sua roupa ontem à noite, está pendurada, para que amanhã cedo você coloque. Sim ou não? O evangelho, Jesus falou, a sua roupa está aqui, a sua sandália está aqui, vista ela e coma pronto, porque nós estamos preparados para uma viagem. Aleluia, glória a Deus. Pastor, então vamos para o verso 12. Porque naquela noite eu passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas, é isso? Verso 12, olha lá. O Senhor está repetindo o que ele falou no 11. Tanto das pessoas como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Irmão, cada praga que Deus fez estava desbancando um Deus no Egito. Então, quando você vai observar, tinha a praga dos piolhos, a praga das rãs, a água do Nilo foi transformada em sangue, né?
você vai ver trevas por 3 dias, tinha muitas pragas, e todas as pragas é porque tinha um deus egípcio. Tinha um deus egípcio que representava a fertilidade, o deus da chuva, e Deus está falando, eu vou acabar com a fonte de água de vocês. Eu vou transformar a água de vocês, que é a única água que vocês têm, eu vou transformar ela em sangue. Aí era praga para todo lado, irmão, por quê? Porque os egípcios criam um deus para cada coisa. Tinha um deus para aquilo, um deus para aquilo, um deus para aquilo, e Deus está falando, eu sou o único Deus e desbanco todos de vocês. Aí, vamos lá, vamos continuar. Nós paramos no verso 12. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Ou seja, passa o sangue nos umbrais, né, nas duas, e na viga da porta, e esse sangue vai marcar a casa de vocês. Quando eu vir o sangue, quando eu olhar o sangue, eu passarei por vocês, e não haverá entre vocês praga destruidora. Quando eu ferir a terra do Egito. Então, significa saltar. Páscoa, Pessah, significa saltar. Por quê? Porque quando o Senhor passar e via o sangue, ele não vê seu pecado. Porque quem está dentro da casa é pecador. Quem está dentro da casa merecia a morte. Mas o Senhor está falando, marca o sangue, só marca o sangue, porque a vitória está no sangue. A vitória está no sangue, o livramento está no sangue, a salvação está no sangue. Marca o umbral da sua porta, marca o umbral, esteja pronto, coma o cordeiro, me obedece o que eu estou falando, coma. Mas quando eu passar e eu ver o sangue, pastor, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O versículo termina aqui? O versículo não termina aqui, ele fala, aqueles que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. O Senhor só vai poupar a sua casa quando você obedecer. O sangue está lá? Tá. Todos aqui estão com sangue. Mas você está vestido? Você está comendo cordeiro? Você está obedecendo o que ele falou? É para comer cabeça, fissura e pé. Vamos lá, vamos caminhar. Em nome de Jesus. Aí, nós paramos no verso 13. Então, quando eu ver o sangue passar por vocês e não haverá entre vocês praga. Aí vai para o verso 14. Este dia lhe será por memorial. Diga, memorial. Memória, a gente vai estar lembrando. E vocês o celebrarão como festa ao Senhor. De geração em? Vocês celebrarão este dia por estatuto perpétuo. Vamos para o verso 23. Porque o Senhor passará para matar os egípcios. Quando, porém, enxergar o sangue na viga superior da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará por cima da porta e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-lo. Um anjo, Malach. Tem gente que acha que os anjos são todos bonzinhos. Mas existe o anjo da justiça. Existe um anjo que vem para julgar. E aí, o anjo Malach significa anjo destruidor. Anjo destruidor, mensageiro de males. Mensageiro de males. E o anjo que vem da parte do diabo, esse anjo, ele não vem da parte do diabo, ele vem da parte de Deus. Eu enviarei o anjo. E quando ele passar, ele precisa ver o sangue. E se ele vê o sangue, ele vai saltar. Porque Deus é Deus de juízo. Deus é Deus de juízo. Irmão, antigamente a gente tinha muito medo de fazer alguma coisa errada, de vir para um culto de ceia em pecado. A gente tinha medo de errar, medo de não ir para o inferno. Deixa eu falar, continua com esse medo, porque existe um anjo de juízo. E haverá juízo. Haverá juízo. Em nome de Jesus. E Deus está falando, irmão, eu também sou Deus de juízo na casa. Eu também sou Deus de juízo. Verso 24. Portanto, guardem isso por estatuto para vocês e para os seus filhos, para sempre. E quando estiver na terra que o Senhor lhes dará, como prometeu, observem esse rito. Observe o rito. Quando os seus filhos perguntarem, que rito é esse, pai? Respondam, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando matou os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou, e os filhos de Israel foram e fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés e Arão.
Levanta sua mão direita, fecha seus olhos assim, irmãos, e diz bem assim: Espírito Santo, protege a minha casa, protege o meu coração, segundo a tua bondade. Amém. Irmão, essa aqui é a 10ª praga. Cada praga tinha um significado. E Deus estava fazendo um desmame daquele povo. Aquele povo era acostumado com o Deus da rã, o Deus do Nilo, o Deus da fertilidade. Ele tinha acostumado. Aqueles são 430 anos de inculturação, que a cultura egípcia estava dentro daquele povo. O povo podia ter sangue, ser descendente de Abraão, descendente de Isaac, descendente de Jacó, podia ser chamado de povo de Deus, povo de Israel, mas dentro dele tinha uma cultura. Que cultura é essa? Cultura egípcia. E eles nasceram ali, eles criam nos deuses, no misticismo. E Deus está falando, eu vou mandar praga, mas você não entendeu. Eu vou mandar praga para provar para vocês que eu sou o único Deus. A praga que eu mandar vai desbancar o Deus dele, mas não vai afetar a casa de vocês. Não vai afetar a casa de vocês. Em uma determinada ocasião, o escritor vai dizer, tira o povo do Egito, tirar o povo do Egito é fácil. O difícil é tirar o Egito de dentro do povo. Tirar o povo do mundo e trazer para a igreja é fácil. É só você fazer evento, trazer pregador daqueles de renome, trazer cantores que enchem os olhos. É fácil encher a igreja. O difícil é tirar o mundo de dentro dos crentes, de dentro das pessoas que estão sentadas, e de mostrar para ele a importância de servir, não por interesse, servir por amor. Fazer para Deus, não esperando nada em troca, mas porque Ele já fez para nós. Amém? Então, Deus estava dizendo, cada praga que Deus enviou sobre o Egito destronava uma divindade. E Deus queria provar para o Egito quem Ele era. Sim ou não? Não. Deus não queria provar para o Egito, queria provar para o povo de Israel quem Ele era. E aí Deus queria apresentar para os israelitas, apesar de terem a promessa, eles não tinham experiência. Muitos de nós temos promessa, mas nós não temos experiência com Deus. E a gente adquire experiência na prova, na praga, no Egito. A experiência que a gente vai adquirir é essa. É quando tudo está dando certo, você não vê Deus. Foi a minha mão, foi o meu trabalho, foi a força, foi a minha força, foi porque eu corri atrás, foi porque eu fiz. Mas quando você não pode, quando o médico não pode, quando o laudo é negativo, quem faz? Então Deus às vezes vai deixar a praga para falar, para as minhas maravilhas, para o meu nome ser exaltado. Eu vou permitir, Quênia. Deus é bom e Deus sabe cuidar dos seus. Não é para a morte, mas Ele está nos treinando, Ele está nos capacitando. E aí, irmãos, o que acontece? Por que então, você vai ler os capítulos subsequentes, que mesmo assim o povo continua com o coração corrompido? Porque isso aqui é as pragas, sim ou não? Mas quando você vai para dentro do deserto, o povo não está com o coração amando as cebolas e as coisas do Egito, sim ou não? O povo é difícil, irmão. O povo tem promessa, foi falta de desmame, Deus mandou 10 pragas, está tentando desmamar eles, sim ou não? E desmamou? Não. Foi falta o que então, irmão? Foi falta de ensinamento? Deus não ensinou? Sim ou não? Sim. Subiram no monte, Deus desceu com os mandamentos e falou para aquele povo, sim ou não? Falou. Mas qual é a falta? É falta de ensinamento? Não, a igreja tem culto de ensino. Foi falta de promessa? Não, Deus tem promessa para os filhos. Deus tem promessa. Mas foi falta do quê? Foi falta de praticar. De comer esse alimento e permanecer dentro e praticar o que está sendo recebido. Foi falta de cumprimento daqueles que receberam os ensinos. E a última praga vai estabelecer na perspectiva futurista o que nós chamamos de ceia. Nós estamos aqui com a ceia do Senhor. Essa é a ceia do Senhor, é um memorial. Nós estamos fazendo e trazendo a memória porque o sangue dele nos lavou, o sangue dele nos comprou, o sangue dele nos purificou, o sangue dele nos perdoou de todo pecado. É por causa do sangue dele que nós estamos aqui hoje dentro da casa. O diabo até tenta te pegar, mas quando ele vê o sangue, ele foge, ele pula, ele salta. E aí, irmão, no Êxodo 14, Abraão, ele até participa de uma ceia, que é um kiddush, que eles chamam, com Melquisedeque. Nós não vamos entrar porque não temos tempo.
Êxodo capítulo 3, verso 14, ele vai dizer, Deus disse a Moisés, eu sou, te enviou. O eu sou. Eu sou o que sou, eu serei o que serei, te enviou. E aí, irmãos, é interessante, porque eles ficaram 430 anos lá. Pastor, como que você sabe? Abre para nós Êxodo 12, 40. Êxodo 12, 40, porque a Bíblia diz, irmão, se você ler, está tudo lá. Olha lá. Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. E após a morte de José, o faraó desconhece a história e julga o povo e torna o povo escravo. Tornou o povo escravo e Deus está dizendo, eu vou tirar vocês do Egito com uma mão poderosa e vocês vão sair daí com o valor de direito de vocês na mão de vocês. Amém? E vocês foram escravos e trabalharam como escravos, mas vocês têm direito. Porque todo trabalhador é digno do seu trabalho, do seu salário. Então Deus é bondoso, Deus é correto. E se eles trabalharam, eles são dignos de receber. E aí, irmãos, ele fala assim, eu vou mudar o coração dos teus inimigos. Do verso 1 ao 3 que nós lemos, a Bíblia vai dizer que o Senhor fez com que eles encontrassem favor no coração dos egípcios. Ou seja, os egípcios tiveram coração amolecido. Quando eles pediram, foram os vizinhos, falou, me dá ouro, me dá prata. O Senhor amoleceu o coração e eles entregaram tudo o que eles tinham. Eu nunca vi escravo pedir ouro ao dono e ele dá. Você já viu isso? Eu nunca vi isso. Quando a primeira praga veio, eles eram escravos, mas depois da última praga, os egípcios disseram, eles não são escravos, eles são herdeiros da promessa de Deus. Eles são herdeiros. Irmão, você não é escravo, você é herdeiro. Herdeiro do que Deus vai te dar, Deus vai colocar na sua mão, em nome de Jesus. Esse povo tem um Deus, esse povo não é um povo bastardo, esse povo tem um Deus que cuida e que zela deles. Aleluia. Capítulo 12, verso 35. Capítulo 12, verso 35 diz assim, os filhos de Israel fizeram conforme a palavra de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata, objetos de ouro e roupas. E o Senhor fez com que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que eles lhes davam o que pediam e despojaram os egípcios. Antes eram escravos, agora são herdeiros. A crise não veio para te matar. Diga para o irmão, a crise não veio para te matar. A crise veio para te projetar. A crise vai te projetar. A crise vai te projetar. Irmão, você pode estar achando, eu estou na crise, eu estou na praga, eu estou numa terra longe, eu estou numa terra difícil, mas o Senhor está falando, eu vou fazer você herdeiro e eu vou mostrar que eu sou Deus na sua vida. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Golias, irmão, para Saul, ele era um gigante, mas para Davi ele é um trampolim. Lázaro, morto em Betânia, para Marta e Maria, era um culto fúnebre, mas para Jesus era um instrumento de glorificação. Irmão, existem coisas que acontecem na nossa vida que você não está entendendo, mas Deus quer ser glorificado na sua vida. Existem coisas que Deus permite acontecer, porque Ele quer falar assim, eu vou permitir, mas é para minha glorificação. Aleluia, glória a Deus. Lembre-se, irmão, o povo viveu no Egito 430 anos. Só que antes do povo ir para lá, eles eram 70, mas agora eles são 3 milhões de pessoas. Alguns estudiosos vão dizer 3 milhões de pessoas contando criança, homens e mulheres, ok? E aí Deus chama Abraão para uma conversa e ele fala para Abraão, deixa eu contar uma coisa. Eu vou contar uma coisa para você, Abraão. E eu vou contar uma coisa para você, mas não é para você, não é para Isaac, não é para Jacó, não é para José, é para os seus descendentes. Pastor, o que Deus falou então para Abraão? Ele falou, não, eles vão chegar em uma terra e eles vão se tornar escravos nessa terra, Abraão. Irmão, eu estou falando, 430 anos foi o tempo que eles ficaram de José até a saída. Só que antes, nós estamos em José, mas de José para Abraão, tem mais de 300 anos. E Deus falou, antes
700 anos antes ele falou, Abraão, vem cá, vamos para um tete a tete. Eu vou te contar uma coisa, e o que eu vou te contar não é para você, não é para o seu filho, não é para o seu neto, não é para o seu bisneto, é para a sua descendência. E eu quero que você passe isso de geração em geração. Pastor, o que ele falou? Então Abraão, ele passa para Isaac, Isaac passa para Jacó, Jacó passa para Rubem, Naftali, Sacar, Judá, Zebulon, Dan. Aí vem José, José passa para os seus filhos, passou para Manassés, passou para Efraim, e aí agora vai contar para todos. E aí eles vão contando. E aí ele fala o seguinte, vocês vão ser escravos. A sua descendência vai ser escravo. Mas escuta uma coisa, vocês vão sair pela porta da frente. Vocês vão sair pela porta da frente. E vocês vão sair com muitas riquezas. Muitas riquezas. Ah, irmão, Deus é um Deus que fala e cumpre. Deus é um Deus que fala e cumpre. Deus é um Deus que fala e cumpre. Aleluia. Pastor, mostra na Bíblia. Põe em Gênesis capítulo 15, verso 10. Gênesis 15, 10, nós vamos até o 14. Olha o texto. Abrão trouxe todos esses animais, cortou pelo meio e pôs as metades umas diante das outras. As aves, porém, não cortou pelo meio. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Ao pôr do sol, um profundo sono caiu sobre Abrão, e grande pavor e densas trevas tomaram conta dele. Então o Senhor lhe disse, fique sabendo com certeza que a sua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida durante 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar, e depois eles sairão com muitas riquezas. Irmão, Deus fala para Abraão, Abraão, eu quero que você fale para o seu filho, fala para o seu filho, fala para o seu filho. E Abraão falou, ó, o papai falou, Isaac chega para falar para Jacó e falou, o papai falou que ia durar 400 anos. Já passou 20, filho. Amém? Porque quando ele recebe essa promessa, ele está com aproximadamente 100 anos, porque ele está fazendo um sacrifício. Quando ele tem um reencontro com o Senhor, ele faz um sacrifício, é nesse sacrifício que Deus fala com ele. Passou 20 anos, ele fala para o filho, filho, é o seguinte, é isso. Isaac passa, falou, filho, é mais isso, passou mais 30 anos. E foi falando de filho para filho, e quando chega na conta dos descendentes, eles falam, a promessa está chegando o fim. O tempo de escravidão está contando, o relógio de Deus, ele falou que é 400 anos, então o relógio chegou, o relógio de Deus chegou, Deus fala e cumpre, o que ele fala ele cumpre, o que ele fala ele cumpre, o Senhor vai te tirar do Egito, o Senhor vai tirar você da escravidão, o Senhor vai te tirar, aleluia, aleluia. Moisés, irmão, a palavra é Deus aparecendo para Abraão e promete que iria sair, e Moisés começa a falar para o povo. Deus falou para o povo, o Deus falou, e o Deus que fala, ele cumpre, o Deus que fala, ele cumpre, Deus está falando, ele vai cumprir, aleluia. Chegou o tempo, Moisés, e Moisés sabe, irmão, Moisés sabe que o tempo está chegando, e ele falou, é a promessa, então ele me escolheu, então vou eu estou indo para lá, eu vou enfrentar ele, e Deus fala com Moisés, e fala do meio da sarça, Moisés, é o seguinte, vai ter 10 pragas, Moisés, não vai ser uma, não vai ser duas, não vai ser 3, Moisés, você sabe, vai ser 10, Moisés, e quando acabar a 10ª, eu vou botar vocês para fora, e eu vou abrir mar, eu vou fazer o que precisar, Moisés, mas confia comigo, vem comigo. Deus é bom, e Deus vai cumprindo, e tudo que Deus fala acontece, Deus fala e acontece, Deus fala e acontece, aleluia. Êxodo capítulo 3, verso 20 a 22. Olha o que o texto fala, portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio deles. Depois disso, o rei os deixará ir. Ou seja, antes que Moisés sai, capítulo 3, depois capítulo 3, verso 20, Pedro, por favor. Irmão, capítulo 3 é a sarça falando com Moisés. E no meio da sarça, Deus falou, ó, é o seguinte, vai acontecer isso, isso e isso, e eu vou tirar vocês.
Aí ele fala no verso 20, portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei por meio deles. Depois disso, o rei os deixará ir. Eu farei com que este povo encontre favor diante dos egípcios, e quando vocês saírem, não sairão de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha. Eu estou no capítulo 3, eu estou no capítulo da sarça. Deus está falando da sarça. Eles vão sair, eu vou tirar vocês, e vocês vão sair com muitas riquezas. Aleluia! Irmão, chega de caminhar como escravo. O tempo acabou, levanta a sua cabeça agora. Levanta a sua cabeça. Uma vez eu ouvi um pregador dizer que você precisa olhar para cima. Você precisa olhar para cima. Para de olhar para baixo, olha para cima. Porque é do alto que vem o seu socorro. Do chão não vai vir nada, irmão. Se Deus não mandar, aleluia, não vai vir. Você planta, mas quem dá o crescimento é Ele. Quem dá o crescimento é Ele. Aleluia, glória a Deus. Chega de caminhar como escravo. Chega de se vestir como escravo. A gente precisa se vestir com vestes santas. A gente precisa se vestir com veste limpa. Aleluia. Glória a Deus. E aí, irmãos, é como se o Senhor está falando para nós e para eles, aguenta as pragas. Aguenta a primeira praga, aguenta. Aguenta a segunda, aguenta a terceira, aguenta a quarta, aguenta a quinta, aguenta a sexta, Luiz. Aguenta a sétima, aguenta a oitava, aguenta a nona, mas chegou a 10ª. Irmão, chegou a 10ª praga. E Deus está falando, prepara uma festa no meio dessa praga. Prepara uma festa no meio da 10ª praga. O Senhor tinha libertado o povo ainda? Não. O Senhor falou, no meio da praga, eu quero que vocês entrem para a casa de vocês. Eu quero que vocês matem um cordeiro às 3 horas da tarde. Eu quero que vocês entrem para a casa de vocês. Pegam o sangue desse cordeiro, passa no umbral da porta. Você está onde? Você está no Egito. Você está no meio do quê? Da praga, do meio do caos. Gente morrendo, gente sofrendo. E você está fazendo festa, aleluia. É festa, aleluia. Festa por quê, pastor? É festa de gratidão, festa de um culto de ação de graça. Irmão, chega de fazer culto de ação de graça depois que você recebe. Começa a fazer festa antes de receber, porque você confia no Deus que te falou. Então faz festa, aleluia. Glória a Deus. Chega de fazer festa depois que recebe. Depois que você recebeu, é fácil demais adorar, ué. Mas você já ganhou? Faz festa. Não, faz festa no meio da praga. Deus está falando, faz festa hoje. Se alegra hoje. Não espera se alegrar amanhã não, em nome de Jesus. Presta culto após a vitória é fácil, irmão. Porque fazer culto depois da vitória, você anda pelo que você vê. E o Senhor está chamando a gente para fazer sem ver. Jesus, Ele vai falar para nós, Ele vai falar, bem-aventurado é aqueles que não viram, mas creram. Faz festa sem ver, faz festa sem tocar, faz festa sem sentir, glorifica sem sentir, valoriza, irmão, valoriza o sacrifício de Jesus na cruz, aleluia, aleluia, glória a Deus. E aí Deus está falando, enquanto você me adora, eu te livro. Enquanto você faz festa dentro da sua casa, o anjo está passando, mas eu não vou deixar ele entrar na sua casa. Eu vou proteger o seu, vou proteger a sua família, vou proteger seus filhos, vou proteger seus animais, eu vou proteger a sua descendência, eu vou proteger o seu celeiro, eu vou proteger o seu celeiro, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Capítulo 12, verso 1 a 3, aí no final do 3 ele vai falar assim, prepara um cordeiro, no verso 3, capítulo 12, verso 3. Prepara um cordeiro para cada família. Agora eu tenho algo para falar para vocês. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 5. Para cada família, o que Deus está dizendo era, eu não vim para te tirar do Egito. Eu vim para fazer você valorizar a sua família. Eu vim para falar para você, entra para sua casa e festeja com a sua família. Faça tudo para proteger a sua família. Amém? 1 Timóteo capítulo 3, verso 5 diz assim, pois se alguém não governar a própria casa, como cuidará da igreja do Senhor? No deserto, eles iam construir um tabernáculo, mas antes de construir tabernáculo e pôr mão nas coisas do Senhor, o Senhor está falando, cuida da sua casa, cuida da sua família, alinha a sua família, prega para a sua família, cultua com a sua família, ensina a sua família, em nome do Senhor Jesus. É sobre família, irmão. É sobre família. Antes de você querer pregar, prega em casa.
Antes de você querer cantar aqui, canta em casa. Aleluia. Eu prefiro, irmão, ser uma geração de Noé, que tem um martelo e o prego na mão, que não ganha o vizinho, não ganha o parente, mas a família dele, ele ganha. Aleluia. A esposa e o filho estão sentados na mesa e falam: meu pai é um homem de Deus, minha mãe é uma mulher de Deus, a minha casa nós serviremos ao Senhor. Irmão, eu prefiro ser Noé, que ganha a casa. Não ganha ninguém, mas ganha a casa. Prega para sua casa, aleluia. Prega para casa. Tem gente querendo pregar longe, mas na rua que ele mora, as pessoas não conhecem ele como servo de Deus. O mercadinho da esquina não conhece você como servo de Deus. O irmão que você pegou um dinheiro e não devolveu, nem deu satisfação, ele não está vendo você. Ele está vendo as suas atitudes. Então, antes de fazer no público, faça em casa. O Senhor está falando: vai para casa. Põe seus filhos na mesa. Se você não tem propriedade para pôr seu filho na mesa, você não entendeu o que é casa, o que é família, o que é o meu projeto. O meu projeto começa na casa. Amém? Glória a Deus. O ponto é, irmão, um cordeiro para cada família, sim ou não? Se a família tiver 1.000 pessoas, um cordeiro só dá. Se tiver 5.000, um só dá. Ah, mas e se minha família for pequena? Só eu, minha esposa e um filho. Aí você sai e fala para os... Convida o vizinho. O ponto é, Jesus é suficiente para a sua casa. Jesus é suficiente para a sua família. Ah, mas pastor, eu já preguei para todo mundo da minha casa. Então, irmão, vai para o vizinho. Começa a chamar e fala: vem para cá porque tem cordeiro na mesa para você. Vem para minha casa porque tem cordeiro para você também. Eu vou expandir o convite para você. Mas, irmão, tem família aqui que é grande, numerosa, e tem cordeiro para ele na sua casa. Tem família aqui que tem muitas pessoas, tem cordeiro para ele. Então, irmão, o Senhor está falando sobre família. Família, prega para a família. O cordeiro é suficiente. Um cordeiro é suficiente, aleluia. Então tem cordeiro para mim, tem cordeiro para você. E um dos pontos interessantes é que o cordeiro tinha hora para morrer, apontando para Jesus. O capítulo 12, versos 5 e 6, vamos ler rapidinho. Capítulo 12 de Êxodo, 5 e 6. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia desse mês, e todo ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Agora vai para Marcos, Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista Marcos, capítulo 15, verso 32 até o 38. Olha o que o texto está falando. Se você entender, você vai glorificando em nome de Jesus. Que o Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para que vejamos e creamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Chegado o meio-dia, houve trevas sobre toda a terra, até as 3 horas da tarde. E às 3 horas, Jesus clamou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Verso 35. E alguns dos que estavam ali ouvindo isso diziam: vejam, ele chama por Elias. Vai mais rápido. E um deles correu para embeber uma esponja em vinagre, colocando-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: esperem, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um forte grito, expirou. E o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo, aleluia. Jesus foi crucificado às 9 horas da manhã, ao meio-dia houve trevas, e às 3 horas da tarde ele gritou: Eloi, Eloi, lama sabachthani, e ele expirou, entregou o seu espírito para que eu e você tivesse vida. O cordeiro morreu, o cordeiro morreu, o cordeiro morreu às 3 horas da tarde. Para quê, pastor? Para que o sangue dele fosse marcado no umbral do seu coração. O sangue de Jesus precisa estar no seu umbral, irmão. O sangue de Jesus é o que nos salva, aleluia. O sangue de Jesus é o que nos purifica, aleluia. Em nome de Jesus, para dar vida e libertar o povo. Para dar vida e libertar o povo. Seja livre, irmão, em nome de Jesus. Seja livre em nome de Jesus. Seja livre em nome de Jesus. Aleluia. Irmão, eu não tenho tempo, mas eu quero só trazer a aplicação desse contexto. Por que Deus está pedindo para
para comer a cabeça do cordeiro. Por que Deus está falando coma a cabeça do cordeiro? Por que cabeça, pastor? Por que comer a cabeça? Porque quem come a cabeça do cordeiro pensa como cordeiro. Quem come a cabeça do cordeiro pensa como cordeiro. Pastor, então por que comer os pés do cordeiro? Para que comer as pernas do cordeiro? Porque quem come as pernas e os pés do cordeiro caminha como cordeiro, anda como cordeiro, se veste como cordeiro, vai aonde o Espírito manda, aleluia. Pastor, e para que comer as fissuras do cordeiro? Irmão, porque quem come a fissura do cordeiro terá conteúdo de cordeiro, terá conteúdo de cordeiro. Você precisa comer para que você tenha dentro de você conteúdo de cordeiro. Aleluia. Deus está dizendo para mim e para você: do que eu te dei, nem tudo é seu. Do que eu te dei, nem tudo é seu. Põe no capítulo 24. Não, no capítulo 25. Moisés sobe no Monte Sinai, no capítulo 24. Ele fica lá 40 dias e 40. E quando ele desce com uma ordem. Diga, ordem. 25, verso 1 a 3. Olha o que o Senhor está falando. O Senhor disse a Moisés: eles já estão no Egito, eles já estão no deserto. Já saíram do Egito e estão no deserto. Presta atenção. Diga aos filhos de Israel. Irmão, eu estou terminando a mensagem. 2 minutos eu termino, eu quero a sua atenção. Diga aos filhos de Israel que me tragam uma oferta. De todo homem cujo coração se mover para isso. Dele vocês receberão a minha oferta. Esta é a oferta que dele vocês receberão: ouro, prata e bronze. De onde eles tinham ouro, prata e bronze, irmão? De onde eles tinham ouro, prata e bronze no meio do deserto? Eles saíram pela porta da frente. Eles foram nos vizinhos e pediu ouro, prata e bronze. Sim ou não? Para que os filhos deles se vestissem como príncipe, eles receberam ouro, prata e bronze. Só que chega no deserto, depois de 2 anos, porque a estadia lá no Sinai foi 2 anos. O Senhor vira para Moisés e fala: Moisés, pede uma oferta para o povo. Pede uma oferta para o povo. Pastor, que oferta? O Senhor já está falando, é ouro, prata e bronze. Sabe por quê, pastor? Porque ele vai construir um templo para mim. E o templo que ele vai construir, eu vou fazer a arca da aliança. Eu vou fazer a tampa do propiciatório. Eu vou fazer o castiçal. Eu vou fazer o candelabro. Eu vou fazer as mesas de ouro. Eu vou fazer com a oferta que eles trouxer. Pastor, mas é injusto. É injusto, pastor. Eu ganhei o ouro, a prata dos egípcios. O Senhor está falando: ei, deixa eu falar uma coisa para você. Eu não vou pedir nada do que eu não te dei. Eu não vou pedir nada do que eu já não tenho colocado na sua mão. Quem abriu o coração dos egípcios foi Deus. E agora Deus está pedindo. Para quê, pastor? Para construir o templo. Pastor, você está fazendo alegoria para apontar para esse templo? Não. Eu não estou falando sobre esse templo. Eu estou falando para você entender quem Deus é na sua vida e parar de ser egoísta. Parar de ser mesquinho. Você tem muito para dar para o mundo, para a sua vida, para as suas coisas. Você está muito bem vestido, muito bem organizado. É maravilhoso isso, mas o Senhor está falando: nada disso aqui você vai levar no túmulo. Quando for fazer o velório, não tem como colocar o seu carro lá dentro. Não tem como colocar a sua roupa maravilhosa lá dentro. Você se preocupa com coisa que a ferrugem e a traça corrói, consome. Você tem um coração fechado para ajudar. Você tem um coração fechado para investir na obra. E o Senhor está falando: meu filho, só pede para eles, Moisés, os que sentir no coração. Porque os que não sentir vai morrer no deserto. Porque estava cheio de gente incrédula. Cheio de gente que ouve a palavra da boca de Moisés, ouviu da boca de Deus e falou: não fala Deus conosco, fala Moisés. As pessoas não querem ouvir a voz de Deus. As pessoas não querem ouvir a voz de Deus porque Deus pede muito.
Pastor, o que Deus pede? Deus pede tudo. Entrega tudo ao Senhor. Entrega todo o seu coração ao Senhor. Entrega todo o seu entendimento ao Senhor. Quando você entender quem você é, que você é morto, e se só tem vida em mim, e se você entender que só há salvação se você estiver dentro da casa com o sangue no umbral, e só tem salvação se você estiver vestido com vestes preparada para a viagem, só tem salvação se você comer cabeça, corpo, fissura, pé de cordeiro, porque não há salvação, irmão, não adianta você estar num ambiente e não ter seu coração mudado, o seu coração entrega ao Senhor, irmão. É o que o Senhor está falando, quer viver o evangelho, o verdadeiro evangelho, irmão, nós precisamos entregar tudo ao Senhor. Eu não estou falando do seu bolso, eu estou falando do seu coração. Porque se você não tem fé para dar uma oferta, é porque esse aqui que está no seu bolso governa você. O que está no seu bolso, na sua conta, é o que governa a sua vida. É isso que governa a sua vida. Haverá alguns irmãos aqui, estão passando por prova, estão no meio da praga, entendeu? É normal, a gente está, mas o Senhor está falando, olha para mim. Eu sou suficiente, a minha graça te basta, olha para mim, glória, e quando você dá glória ao Senhor, é honra adquirida por mérito, o Senhor já fez na cruz para você glorificar Ele, aleluia, aleluia, glória a Deus. Então o Senhor está dizendo, você só tem porque eu já te dei, eu fiz você cair na graça dos egípcios, e Deus está falando com Abraão, Deus falou, e Abraão falou para Isaac, Isaac falou para Jacó, Jacó falou para os seus filhos, e se foi Deus que falou, a palavra vai se cumprir. Deus falou, a palavra vai se cumprir. Irmão, deixa eu falar uma coisa, coma com o cajado na mão, pronto para a viagem. Hoje você vai tomar a Santa Ceia. Hoje nós vamos cear aqui, você lembrando o que Jesus fez pelo Cordeiro que morreu, para te dar vida, para que você tenha vida. O Cordeiro morreu. O Cordeiro morreu. Um Cordeiro mudo, indefeso, sem pecado, imaculado, morreu. Para quê? Para te dar vida. Agora, o mínimo que você tem que fazer é obedecer. Come a cabeça, come os pés, come a fissura e caminha como Ele. Pensa como Ele, em nome de Jesus. Pastor, mas eu recebi ouro. Irmão, o que você vai fazer com ouro no deserto? Me fala. Se eles dessem para construir o tabernáculo ou guardassem ele nas tendas, isso ia para onde? O ouro, irmão, é uma coisa irrisória. Deus não está nem aí com isso aí. Ah, pastor, mas eu perdi 20 mil reais. Deus pode te dar 40. Deus pode te dar 3 vezes mais, 10 vezes mais. Mas aonde está seu coração? No que está seu coração? O Senhor está pedindo entrega hoje. Eu não sei o que você tem, que você está escondendo de Deus. Não, o Senhor não quer dinheiro. O Senhor não quer, não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer seu coração. Irmão, foi tão bonito quando eu arrebentei tudo isso aqui, aí virou uma poeira, uma trem lascada aqui, aí a Leilane botou uma carinha assim, né, de assustada, porque ela ia ter que limpar aqui sozinha, aí nós fez um mutirão, irmão, veio tanta gente aqui, que eu não esperava que vinha. Eu achei que ia só dar alguns aqui, entendeu? Mas veio tanta gente, apareceu tanto rodo, tanta coisa, que até o Ailton saiu lá da padaria e veio aqui jogar água, e aí eu falei, não, ainda está com terra. Ele olhou assim para mim e falou, eu vou segurar meu boi. Eu falei, é porque eu já tinha limpado, eu falei, vamos voltar aqui. Ele olhou para mim, aí ele falou assim, ele ia soltar o boi dele. Aí ele falou, não, eu vou soltar boi não. Guardou o boi, limpamos, foi uma benção, foi coisa mais linda, eu achei tão bonito aquilo. É isso, não é dinheiro. Ah, tem gente que vai falar, não vou mandar 1000 sacos de cimento. Eu não quero seus 1000 sacos de cimento, eu quero seu coração, eu quero você aqui. Não é sobre isso. Isso aqui Deus vai dar. Se Ele tiver que tocar o coração de algum egípcio, Ele vai dar. Agora, os que estão aqui, irmão, não retém o que Deus te deu, não. Deus já te deu. Deus já te deu, aleluia. Amém? Quantos entenderam a palavra? Amém?